Olá, turminha do aquarismo, eu sou o André Longarço e vou mostrar para vocês toda a magia e o encantamento do maravilhoso mundo do aquarismo. Eu sou um arquiteto aquapaisagista e comecei no aquarismo com 7 anos de idade. De lá para cá, são mais de 35 anos ainda com a mesma paixão por esse maravilhoso hobby. Nos nossos encontros, nós vamos falar sobre aquarismo de água doce, aquarismo marinho, vamos falar sobre peixes, produtos, rações, equipamentos, vamos visitar aquários públicos, enfim. Eu conto com a presença de vocês e a sua companhia para juntos desvendarmos todos os segredos e os mistérios desse maravilhoso mundo do aquarismo. Vem comigo! Turminha, hoje eu vou mostrar para vocês um peixe muito conhecido entre os aquaristas, o Betta splendens. O Betta, por ser um peixe muito bonito, resistente e de baixo custo, é normalmente a porta de entrada para o mundo do aquarismo. A maioria dos meus amigos que são aquaristas, inclusive eu mesmo, comecei no hobby através de um aquário de Bettas. Por isso, nesse episódio, a gente vai mostrar para vocês uma montagem passo a passo de um aquário de Betta, com todos os produtos, equipamentos, toda a manutenção envolvida nesse processo, mas de uma maneira bem diferente do que você está acostumado a ver por aí. Antes da gente dar início à montagem de um aquário para Betta propriamente dito, eu gostaria de apresentar para vocês algumas particularidades sobre esse peixe. A começar pelo seu nome, Betta splendens. O nome Betta vem da associação a uma tribo indígena do Sião chamada Icambetá. Os Icambetás eram guerreiros altamente belicosos e muito agressivos e eram temidos justamente por causa dessa agressividade. Essa mesma agressividade que o Betta splendens apresenta somente para outro beta macho da mesma espécie. Ou seja, você pode criar o seu beta ou seu peixe de briga num aquário com outros peixes também, desde que eles sejam pacíficos. A única limitação dessa convivência é que o seu aquário não tenha uma coluna d'água, o seu display não tenha uma coluna que exceda 30 centímetros de altura. Essa limitação do display é justamente devido à capacidade que o Betta tem de respirar o ar da atmosfera. Então, ele vai precisar, durante muitas vezes, subir na atmosfera, subir a flor d'água para respirar. Esse processo de oxigenação se dá através de um órgão interno que o Betta possui chamado labirinto. O labirinto faz com que o ar respirado passe muito próximo da corrente sanguínea e, dessa forma, através da difusão, há a troca gasosa. Ou seja, se você tiver um aquário muito grande, muito profundo, o Betta vai se cansar e pode se estressar. Agora, uma dica muito importante que eu vou dar para vocês é que essa qualidade que ele possui, essa característica de respirar o ar da atmosfera, faz com que, na aquariofilia, ela seja mal interpretada e de uma maneira muito pejorativa para o peixe. As pessoas acham que o fato dele não precisar ter oxigênio dissolvido na água, ele não precise de água limpa, o que não é verdade. Um peixe sempre precisa de um aquário com filtragem para manter os parâmetros adequados à sua espécie. E você deve estar me perguntando, mas André, eu possuo meu Betta na minha beteirinha de 1 litro, sem filtragem, sem oxigenação, sem nada, e o meu peixe está super bem há mais de 3 ou 4 meses. O que acontece é que essa condição apresentada pelas beteirinhas, elas estão muito longe, muito aquém do ideal que é necessário para um peixe sobreviver. O que a gente precisa entender é que o aquário, quando é montado, ele precisa ser um biossistema natural, onde ele consiga dar condições para que o peixe atinja a plenitude tal qual na natureza. E aí sim, o seu peixinho vai viver com qualidade de vida durante 3 ou 4 anos. Dando prosseguimento à montagem, eu vou apresentar para vocês agora o nosso aquário. O aquário escolhido foi um aquário em formato de cubo, com vidros comuns de 6 milímetros lapidados, com arestas de 25 centímetros. Por que o vidro é lapidado? Para proteger as nossas mãos durante a montagem e principalmente durante a manutenção diária. E as arestas de 25 centímetros, principalmente com a altura, porque foi aquilo que nós comentamos anteriormente. O Betta, ele não pode ter uma altura superior a 30 centímetros para que ele não se estresse na hora de respirar o ar da atmosfera. Para aquários dessas proporções, os filtros mais adequados são os filtros externos ou tipo hang-on. Hang-on porque eles ficam presos na borda do aquário, na parte posterior. Tem baixo consumo de energia, são discretos, fácil acesso, são muito simples de limpar e, além de tudo,
promovem uma grande oxigenação da água e mantém a qualidade de água para o nosso peixe. O próximo equipamento a ser apresentado é o aquecedor com termostato. Ele é muito importante na nossa montagem porque ele mantém a temperatura do aquário sempre equilibrada e constante. Ele deve ser instalado no fundo do aquário, numa região mais discreta. Os betas, por serem peixes tropicais, necessitam que a temperatura permaneça sempre estável entre os 24 e 28 graus. E para a gente saber isso, é legal a gente sempre ter junto um pequeno termômetro. Turminha, o próximo equipamento que nós vamos usar é a luminária. A luminária ela é muito importante tanto no aspecto visual como no aspecto biológico da nossa montagem. Por quê? Através dela, o peixe consegue assimilar as diferenças entre o dia e a noite. Ela deve ser centralizada para que a gente tenha uma iluminação completa na nossa montagem. Fica a nossa dica para vocês, nunca deixarem as suas luminárias acesas por períodos maiores do que 10 horas, porque dessa forma, certamente você vai estressar o seu peixe e desequilibrar o seu aquário. Uma vez instalados todos os equipamentos necessários, agora é a hora da verdade, é a hora da gente colocar a mão na massa e começar a montagem em si. Todo aquário precisa ter uma base, precisa ter um substrato, e o nosso não vai ser diferente. Para a nossa montagem, nós escolhemos substratos chamado cascalho de rio fino. É bom vocês darem bastante atenção na granulometria desse cascalho. Se ele for muito grosso, ele vai dificultar a limpeza e principalmente a fixação dos objetos decorativos. E se for muito fino, também vai dificultar muito a manutenção, porque ele se compacta demais. O ideal é o cascalho de 1 a 2 milímetros que nós vamos usar aqui. É importante você sempre colocar mais ou menos uns 2 dedos de altura na parte frontal e de 3 a 4 dedos na parte posterior, porque essa inclinação ela confere uma perspectiva mais agradável na nossa montagem. Vamos agora montar o substrato do nosso aquário. Primeiramente, a gente libera a área aqui para facilitar o nosso acesso. E a gente despeja gentilmente o substrato no nosso aquário. A gente usa uma ferramentinha como essa chamada Sand Flattener. Ela é de aço inox e ela auxilia muito a gente na hora da montagem, tá? É claro que vocês não precisam ter uma ferramenta dessa no começo. Vocês podem usar um esquadro, uma reguinha, qualquer coisa que auxilie vocês na montagem, tá? Eu vou usar um pouquinho mais de substrato. Legal. Esse substrato é facilmente encontrado em lojas de aquarismo, lojas do ramo, né? E uma dica muito legal que a gente dá para vocês é que vocês lavem muito bem esse substrato antes de usarem ele no aquário de vocês. Porque ele geralmente vem com muita sujeira, muito pó, que vai turvar bastante a água do nosso aquário no início. Tá? Pronto. Reparem que essa inclinação torna a perspectiva mais agradável, o aspecto do aquário fica mais legal. Turminha, antes de continuarmos com a nossa montagem, o nosso amigo Huáscar Calderon, um experiente criador de betas, vai nos passar algumas informações para conhecermos melhor esse peixe. A história do beta basicamente se inicia com a coleta de espécimes selvagens na natureza, com a intenção de usá-los para rinha de betas. Basicamente seria semelhante à rinha de galos, e isso há séculos atrás. E eles foram selecionando os melhores lutadores. Peixes que perdiam nas lutas não eram mais usados para briga, e muito menos para reprodução. Então, através de seleção rigorosa, intensa, eles chegaram a um beta, vamos dizer assim, ideal para a luta. E com os séculos passando, eles viram que tinha um outro lado interessante do beta, que seria o beta ornamental, que seria basicamente um beta semelhante a esse. Esse beta é uma variedade que chama Plakat, é o nome em tailandês, significa peixe combatente tailandês, que seria Plakat Thai.
O corpo basicamente seria o do beta selvagem. E o diferencial, que agora ele é selecionado não para luta, não para rinha, sim pela coloração, ornamentação. E tem vários tipos de caudas, várias colorações, e sempre a seleção chega num estágio cada vez mais avançado. Sempre está aparecendo coisa nova no mercado, principalmente nos países asiáticos. No Brasil ele é um peixe pouco difundido ainda, mas pouco a pouco o pessoal começa a dar mais valor para ele. Ele é muito confundido como uma fêmea. Bom, agora vamos citar alguns tipos diferentes de variedades de beta, caudas. Essa variedade seria a variedade Crawtail. Por que Crawtail? Crawtail deriva do inglês, seria cauda de coroa. Como vocês estão vendo, nas nadeiras dele, dorsal, caudal, todas elas são rasgadas, vamos dizer assim, porque são os raios rasgados. Então daí deriva o nome Crawtail. Uma variedade muito bonita, tem vários tipos de cores, né? E caudas também, mais abertas, mais fechadas, menores, sempre desenvolvendo diferentes tipos de caudas de Crawtail. Agora vamos para outro tipo de beta, que seria o beta dragon, uma das variedades de dragon. Dragon basicamente seria assim, para simplificar, são os betas com uma grande quantidade de pigmentos metálicos ou metalizados, corpo metalizado. Vários tipos de cores também, todo tipo de cor de dragon, sempre tem novidade, todo ano tem novidades. Vários tipos de caudas também, um peixe muito valorizado. E um beta extremamente valorizado, muito famoso também, o Half Moon. Half Moon basicamente seria o quê? Meia lua em inglês, porque a cauda dele totalmente aberta parece muito uma meia lua, com 180 graus de abertura, nos Half Moons de qualidade, né? Temos outros Half Moons com outros tipos de aberturas também, mas o mais famoso seria basicamente o Half Moon 180 graus. Peixinho super valorizado no mercado e bem difícil de manter essa qualidade de cauda. Agora vamos falar da diferença entre machos e fêmeas. Essa é uma fêmea e basicamente a diferença entre machos e fêmeas seria o tamanho do corpo, tamanho das nadadeiras. As fêmeas também, existem vários tipos de fêmeas, vários tipos de cauda e cores. Essa, por exemplo, é uma variedade Crawtail Dragon. Mas existem outras variedades, por exemplo, essa também é uma Dragon, só que a caudal dela é diferente, é mais aberta. Mas temos variedades Half Moons, Super Deltas e a cauda comum, que é a cauda arredondada, que seria a mais comum de todas. A diferença está bem, vamos dizer assim, está bem óbvia, né? Caudal de uma Crawtail seria desfiada e uma caudal ou Half Moon ou Super Delta seria uma abertura maior, mais aberta, em forma de leque. E colorações diversas, igual aos machos. E fêmeas, quando você tem alguma dúvida se ela é uma fêmea, principalmente em plantéis ou criadores que não têm muita experiência, você pega uma fêmea dessas e olha ela assim, por baixo. E você vai ver um ovinho saindo na saída genital dela. Isso seria o ovopositor, que é por onde ela desova, por onde saem os ovos. E só a fêmea tem. Aí, em alguns casos, você tem alguma dúvida, você faz esse processo e dificilmente você vai errar. Bom, os cuidados com o beta. O beta é um peixe tropical e vai exigir uma água, um pH entre 6,8
a 7,2. Dureza, uma água mole, com poucos sais dissolvidos. Quanto à alimentação, o beta é um peixe carnívoro. E em cativeiro ele pode ser tratado com rações industrializadas de boa qualidade, com alto teor de proteína e alimento vivo. Artêmias, larvas de besouro de amendoim, em alguns casos larvas de mosquito e alguns outros tipos de comida viva. Esses basicamente seriam os cuidados para um beta manter a vida saudável e por mais tempo. É isso aí, turminha. Agora que vocês aprenderam um pouco mais sobre o beta, vamos continuar com a nossa montagem? Uma vez o substrato colocado, agora é a hora da gente decorar realmente o aquário. Para isso, nós vamos usar as peças chamadas hardscape, que são os troncos e as rochas. Eu gosto muito de falar que as rochas, elas têm sempre um lado mais interessante, têm sempre uma face mais propícia. Então, a gente tem que analisar a pedra, analisar o material que a gente está usando e tentar descobrir qual é a face que nós vamos voltar para o foco de atenção. Nesse caso, eu escolhi esse lado, que eu julgo que ela é mais interessante. A gente dá uma apertadinha aqui para que a pedra, a rocha, ela não fique com uma sensação de instabilidade. Você pode usar novamente o sand flattener, se você quiser, para dar os acertos finais, tá? Esse é um aquário bem simples, logicamente, um aquário básico, e eu não vou me ater tanto aos detalhes de layout, mas é mais para vocês terem uma ideia de como a gente vai trabalhar essa parte do hardscape. O próximo passo é a introdução de plantas para uma melhor ambientação da nossa montagem. Nós optamos por usar plantas naturais, porque, além de belas, elas ajudam na estabilização biológica do nosso aquário. Mas para facilitar essa montagem, esse plantio, é legal que a gente introduza um pouco de água, aproximadamente um dedo acima do nível de cascalho. Antes da gente colocar água no aquário, vale lembrar que essa água aqui é água de torneira. Para acabar com essa mística de que a água tem que ser água mineral, água de cachoeira, água de poço, água benta, nada disso, gente. Água de torneira da rede pública, mais 2 gotinhas de condicionador de água por litro. Esse condicionador, essas gotinhas, vão eliminar o cloro e a cloramina dessa água e torná-la apta para a gente usar no aquário. Uma vez a água pronta, nós vamos colocá-la no aquário. Eu ponho a mão aqui que é para ajudar a água a não revolver muito o substrato, né, o cascalho. Como eu falei para vocês, a gente coloca uma quantidade suficiente para cobrir mais ou menos 1 centímetro acima da altura do substrato. Tá legal, tá? A primeira plantinha que nós vamos usar é a Higrófila corimbosa. É uma planta muito comum, muito resistente, facilmente encontrada em qualquer loja de aquarismo, tá? Eu vou usar uma pinça. Infelizmente a pinça, ela é necessária nessa situação, tá? Eu ajudo aqui. Como eu falei para vocês, a gente aqui está usando plantinha natural, mas você, se você preferir, ou se você não encontrar na sua cidade, no seu mercado aí, uma plantinha natural, você pode usar planta artificial. Aqui só eu vou dar uma cortadinha nessa raiz, para dar uma ajuda nela. E vamos lá. Procurar sempre trabalhar com moitinhas assim, tá? Para que não fiquem as plantas muito isoladas, tipo um paliteiro. A próxima planta que nós vamos usar é a Microzorum pteropus. Também uma planta bem resistente, fácil de encontrar, tá? Essa já tem um massinho pronto, que eu vou colocar na parte aqui do fundo do aquário, tá? Para compor melhor o nosso layout. Terceira e última plantinha que eu vou usar
ela já está num arranjinho aqui, num tronquinho. É a Microzorum pteropus, mas essa é uma variedade. É o Indelove, ela tem as folhinhas mais crespas, tá? Essa eu vou colocar aqui no fundo para compor o nosso layout. Tá aí, essa é a parte de plantio e é onde termina o nosso arranjo das plantas. E para finalizar a nossa montagem, eu vou introduzir algumas pedrinhas de tamanhos variados aqui na frente para conferir um ar um pouco mais natural. Porque, como a gente sabe, na natureza é muito difícil a gente entrar num rio ou num lago e encontrar pedrinhas todas do mesmo tamanho. Então pronto, turminha. Nossa montagem está pronta. Agora a gente só precisa colocar água. Não se esqueçam de usar o condicionador de água e esperar o período de ciclagem, que dura aproximadamente 31 dias. Tenham paciência, que esse período é muito importante para que essa água se torne biologicamente apta para a gente introduzir o nosso Betta splendens. Da mesma forma que montar aquários é considerado arte, a reprodução de peixes também é. Para se obter bons resultados na reprodução de betas, é necessário adotar uma série de procedimentos e cuidados que o nosso amigo Huáscar irá nos mostrar. Bom, basicamente esse seria uma das montagens para a reprodução do beta. Um aquário por volta de 20, 25 litros, uma coluna de água entre 8 e 12 centímetros, a fêmea separada do macho, a princípio, em um pote plástico ou de vidro, e o macho solto no ambiente para reconhecer o território. O porquê da fêmea no pote? A princípio, o macho não reconhece a fêmea como uma fêmea e pode vir a agredi-la. O ninho de bolha não está feito aqui porque o macho foi colocado recentemente, mas o ninho de bolhas mais ou menos demora 1 dia a 2 dias para ser formado. Após a construção e a soltura da fêmea, os ovos sendo soltos, eles vão, a princípio, flutuar, porque eles são mais leves. O macho vai capturá-los um a um com a boca, ele vai cutucar, vai enfiar literalmente a cabeça dentro do ninho de bolhas para que os ovos fiquem lá dentro, nas bolhas. E é onde o macho vai começar a agredi-la para ela ficar afastada do ninho, como proteção dos ovos. Nessa hora você retira a fêmea. Nisso começa a proteção dos machos ao ninho. Os ovos eclodindo e nascendo os alevinos, o macho vai querer cuidar deles ainda, correndo atrás deles, capturando e colocando no ninho de novo. Eu não ia deixar vocês passando vontade, mostrando um aquário sem peixe. Sabendo disso, nós montamos há 3 meses atrás esse aquário. Vocês estão vendo aí o Betinha como está feliz. E para mostrar para vocês a diferença de uma beteira tradicional que a gente está acostumado a ver nas lojas e da nossa beteira aqui com o nosso Betta bem feliz. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo episódio de Aquarismo. Valeu!